Porque a CNN Brasil e o CNN Money estão em Harvard para o Brasil Conference 2025 e eu chamo ele, Fernando Nakagawa, que está nos Estados Unidos, para acompanhar esse grande evento que vai até domingo com grandes nomes da política, da economia, da cultura. Naka, um bom dia para você por aí. Conta um pouquinho para a gente como é que está essa edição. Está cheio de convidados especiais. Conta o que você pretende assistir, quais são as palestras interessantes do dia de hoje, como é que está o clima, a programação. Bom dia, Muri. Tá frio aqui. Opa. Nevou até um pouquinho de madrugada aqui no comecinho, no finalzinho da madrugada, mas aqui tá quente. A gente está num dos edifícios da Universidade de Harvard aqui em Cambridge, que é a cidade pegadinha a Boston. E hoje acontece, neste momento aqui, a palestra inaugural. É o ex-presidente Michel Temer que fala aos estudantes, aos pesquisadores brasileiros e americanos que têm interesse no Brasil e no debate sobre os nossos problemas e que estão aqui sendo discutidos para, quem sabe, encontrarmos soluções. Muitíssima gente importante aqui, como André Esteves, acabou de passar aqui, CEO do BTG Pactual, Andrei Rodrigues, chefe da Polícia Federal, Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, Paulo Gonet, também temos Jorge Paulo Lemann, Bruno Dantas, do TCU, uma série de convidados especiais para discutir o Brasil de hoje e tentar encontrar caminhos, tentar encontrar soluções para os nossos problemas. Ontem, num evento paralelo à Brasil Conference, Muri, a gente já teve um esquentar desta discussão e um dos debates sobre democracia trouxe uma discussão muito interessante sobre o financiamento das campanhas eleitorais. Estava no debate Bruno Dantas, do TCU, Tabata Amaral, deputada federal por São Paulo, também Randolfo Rodrigues, senador, e o ministro Gilmar Mendes. Nesse debate, o ministro Gilmar Mendes sugeriu que o Brasil deveria repensar o sistema de financiamento público de campanha, porque há problemas, entre eles a presença do crime organizado que estaria cada vez mais perto das eleições. A gente separou um trechinho da conversa que eu tive com o ministro Gilmar Mendes. O crime organizado está financiando campanhas políticas. Então, seria talvez oportuno, com todas as cautelas, adotar o financiamento privado de empresas dentro de limites e monitoramento, evitando, então, ou talvez minimizando os riscos que nós vislumbramos, ou que muitos vislumbram, de abusos aqui perpetrados pelo crime organizado. Não faz nenhum sentido nós estarmos discutindo lei de anistia num momento em que estamos julgando os mentores desta tentativa de golpe de Estado. Me parece que isto acaba sendo uma cortina de fumaça, pegam-se determinados casos em que se atribui uma eventual desproporcionalidade da pena para justificar a anistia de pessoas que sequer foram julgadas. Vou aproveitar que você está aí nos Estados Unidos, Naka, e mais precisamente dentro de uma universidade, para repercutir o clima, se você conseguiu conversar com os estudantes, com os professores, porque a gente tem acompanhado desde o começo do governo Trump orientações para corte no orçamento que acabaram esbarrando e muito nas universidades e também acabou acontecendo o cancelamento de diversos vistos de estudantes. Gostaria de saber se você conversou e como é que está a repercussão disso tudo por aí. Esse é um assunto interessantíssimo, Muri, porque a vida acadêmica aqui nos Estados Unidos passa por dois grandes assuntos. O primeiro é o financiamento, o funding, que o presidente Donald Trump ameaça cortar, congelar para várias das maiores universidades dos Estados Unidos. Aqui em Harvard, por exemplo, o orçamento federal indica 9 bilhões de dólares por ano para apoio à pesquisa, aos estudantes e à própria organização da universidade. Esse dinheiro está sendo ameaçado de ser congelado caso a reitoria da universidade não adote algumas medidas. A principal delas é o encerramento imediato de linhas de pesquisa, de programas, de grupos
que, segundo a acusação do governo Donald Trump, seriam antissemitas. Essa mesma acusação e a ameaça de congelamento de verbas também é feita para várias outras universidades, das mais importantes, especialmente aqui na costa leste dos Estados Unidos, por exemplo, Columbia, Brown, Princeton, várias universidades. Além disso, Muri, há um outro aspecto muito interessante. Aqui da Universidade de Harvard, que é uma das principais, mais prestigiosas do mundo, uma dúzia de vistos de estudantes pesquisadores foram revogados ao longo das últimas semanas. Existe um clima de medo entre os estudantes, medo de que eles percam a autorização para estar aqui em solo americano estudando. Entre os brasileiros, obviamente, este medo também existe. Não há relato de nenhum brasileiro, pelo menos aqui em Cambridge, na Universidade de Harvard ou no MIT, que tenha perdido o visto, mas há vários latino-americanos de países vizinhos que sim, perderam o visto. Isso tem gerado um clima de medo. Já foram 529 vistos de estudantes ou de acadêmicos que foram revogados ao longo das últimas semanas em todos os Estados Unidos, em 88 escolas diferentes. Eu ouvi relatos, por exemplo, de gente que mudou de casa, ouvi relatos de gente que apagou conteúdos nas redes sociais e gente que está evitando sair dos Estados Unidos pelo medo de, na volta, você ser barrado pela imigração. Inclusive, uma pesquisadora russa da Universidade de Harvard, na volta de uma viagem à Europa, uma viagem a trabalho, na pesquisa, ela pesquisa sapos, ela não declarou que estava trazendo um material biológico e, ao invés de receber uma multa, que é a praxe nesse tipo de protocolo na alfândega americana, ela foi detida e teve seu visto revogado. Então, isso tem gerado um clima de medo aqui entre os estudantes, que hoje estão reunidos. Aqui está um clima bem melhor, muito amigável, muitos basicamente brasileiros aqui discutindo outro problema. Aí os nossos problemas e, quem sabe, daqui possam sair ideias para soluções. Muri. Perfeito, Naka. Um ótimo resumo do que está acontecendo por aí a partir das conversas que você teve. Bom trabalho, viu, para você. Qualquer novidade, qualquer novo insight que esteja rolando por aí no Brasil Conference, é só nos chamar que a gente volta a conversar ao vivo. Pessoal, a gente volta então para as nossas questões.